Olá, tá começando mais um Fabiana por Elas. Espero contar aí com a sua audiência, porque hoje a gente já vai começar o programa falando um pouco mais de saúde e, claro, de bem-estar, né? Já que uma coisa tá super ligada à outra. E para conversar comigo, eu recebo aqui o Marcos Raj. Seja bem-vindo, lá da Academia Vitale. E hoje a gente vai falar de um assunto em específico, que é para você aí que talvez já pratique alguma atividade física ou já opte pela musculação, mas que tem vontade de iniciar na corrida. É isso mesmo, Marco? Como que faz? É isso mesmo. Esse assunto é interessante de falar porque é muito comum hoje ver o grande número de pessoas que estão correndo na rua, nas esteiras, na praia. E é legal a gente alertar sobre algumas situações e vamos, acho que, tratar principalmente daquelas pessoas que estão iniciando a corrida. Isso que eu acho que vale a pena a gente falar. E tem muitos pontos, porque eu acredito assim, não adianta colocar o tênis e sair correndo também, né? Tem que começar de leve. Como que é o início? Se a gente tratar da corrida, é uma das atividades e esportes, podemos chamar, mais fáceis de ser praticado. É como você falou, é colocar um tênis e correr. Só que eu acho importante a gente falar de alguns fatores para que essas pessoas realmente melhorem a condição da corrida. A gente sempre usa uma frase assim, correr não se tenta, correr se treina. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, hoje eu tentei dar uma corridinha e corri uma quadra e não aguentei, porque ela tentou correr. Realmente não se tenta correr. Se treina para dar essa corridinha. E como iniciar esse treino? Então assim, o mais importante é saber que para se ter um bom desempenho na corrida, são dois fatores que intervêm diretamente naquela sensação de mal-estar, vamos chamar assim, que as pessoas sentem durante a corrida. O primeiro é quando se trata do cardiovascular, do coração e cardiopulmonar, do pulmão e da circulação. Que sensação que parece exatamente, que vai morrer. Que é a sensação de vou morrer. Esse aspecto cardiopulmonar, principalmente, se treina. E o segundo aspecto é o aspecto muscular, que muita gente desconsidera. E vai lembrar que esse aspecto é importante na hora que vai correr, quando fala assim, sentir minhas pernas. Então, o aspecto muscular relacionado ao aspecto coração e pulmão está diretamente ligado no conseguir correr. E isso se treina, tanto o aspecto muscular, de membros inferiores principalmente, e o aspecto cardiorrespiratório. Então, o que se começa para quem quer começar a correr? Primeiro, o fortalecimento muscular é bem importante. Existe uma qualidade física nos músculos de membro inferior que a gente chama de RML, resistência muscular localizada. Não tem nada a ver com resistência cardiorrespiratória, tem a ver com resistência do músculo. Paralelo a esse trabalho de musculação visando essa qualidade física, se faz o trabalho de treinamento do coração e do pulmão, que é uma tabela relacionada à frequência cardíaca que nós vamos falar também. Eu acho interessante também, a gente estava conversando até hoje de manhã sobre isso, é importante que alie, né? Porque não é nem... Às vezes até a pessoa tem o fôlego para correr, mas o músculo sente mais. Existem os dois aspectos. Tem pessoas que vão correr, vão fazer essa tentativa de correr e sentem mais dificuldade na condição muscular do que na condição cardiorrespiratória, que é o mais comum. Mas tem pessoas que sentem ao contrário. Tem uma condição de resistência maior devido a vários fatores, idade, o tipo de trabalho, a condição de fibra muscular de cada pessoa individual. E essa pessoa acaba sentindo mais o que chamam de fôlego. Sente mais a condição, primeiro, deficiência cardiorrespiratória, do que o músculo. Então, isso é caso a caso, tem que ser avaliado. É importante também que a alimentação está super ligada a isso. Se você fuma, tem que parar de fumar, porque também não adianta. Como é que vai... Você tem que analisar o seguinte, quando você corre, você consome a energia do teu músculo. A energia está diretamente ligado na oxigenação desse músculo. Então, o que manda para o músculo sangue é o coração. E junto com isso, oxigênio. Então, nutrientes vindo da corrente sanguínea está diretamente ligado esse nutriente numa boa alimentação. Então não se pode querer consumir uma energia se você não a tem. Entende? Se você come muito mal, come alimentos de baixo valor nutritivo, como que você vai gastar um nutriente energético que você não tem? E vamos supor, hoje eu cheguei lá na tua academia e eu quero iniciar esse treino para corrida. Como que se procede? Qual é o procedimento? Olha, primeiro a gente passa por uma anamnese. É preciso avaliar
o histórico dessa pessoa, sem contar a sua idade, mas o histórico com relação à prática de exercícios físicos. Então tem pessoas que nunca praticou exercício físico nenhum, e vamos dar um exemplo com 30 anos de idade. Essa pessoa tem que fazer o que a gente chama de base. Ela não pode, não deve tentar correr nas primeiras semanas ou no primeiro mês. A base, ela está voltada principalmente para a condição articular e muscular. Porque quando se fala em correr, você tem que analisar que existe impacto. E para suportar esse impacto, você precisa ter uma condição muscular e articular fortalecida. Então esse aluno iniciante tem que fazer a base. Como se faz uma base para um prédio, para uma casa, para o que vem depois ser sustentado. Então a condição principal é fortalecer a musculatura de membros inferiores, abdômen, lombar e condicionar a articulação de joelho, quadril e tornozelo. Tudo. A base é isso. Então esse aluno iniciante vai ter que fazer essa condição de pelo menos 4 a 6 semanas, considerando esse aluno que não tem a prática esportiva na vida dele. Claro que tem pessoas que nunca correram, mas fazem outros exercícios como musculação, fazem ginástica localizada, não são pessoas sedentárias ou já fizeram natação, então são pessoas que não são ociosas ou trabalham se movimentando constantemente. Então são casos diferentes com relação a essa base, mas praticamente a base é feita para todos que querem desejar correr. O primeiro passo, então, é você ligar na Academia Vitale e marcar aí a sua anamnese, para que seja feito um plano específico para o seu caso. A anamnese tem o objetivo de ouvir esse histórico desse aluno e prescrever o treino de corrida. Pós a anamnese, é importantíssimo se fazer a avaliação médica e a avaliação funcional. A avaliação médica vai realmente avaliar essa pessoa nas condições de coração, de pulmão, de eventuais contraindicações para a prática do exercício físico. Isso é uma avaliação médica. Mas, paralelo à avaliação médica, a avaliação física é aquela avaliação chamada comparativa, que o próprio educador físico faz na academia, nós temos. Essa avaliação, ela já chama-se comparativa porque nós temos que verificar esse indivíduo como que ele está hoje, a nível de medidas, perimetrias, dobras cutâneas, percentual de gordura, massa magra. Muito interessante para a pessoa. Isso é muito bacana. Nós não estamos visando a condição ou o resultado estético, mas estamos visando essa comparação de quanto ele se eventualmente perdeu de massa gorda ou massa de vida, magra. Né? Exatamente. Existe um exame de bioimpedância que se avalia massa gorda, massa magra e quantidade líquida no corpo. Então, esses exames da avaliação funcional, inclusive a avaliação postural, vai verificar se ele não tem curvaturas anormais que podem vir a causar dores nas costas por uma corrida, sem considerar essa curvatura, esse desvio postural. Então, essa é a avaliação chamada funcional, que é mais conhecida como avaliação física. No primeiro treino, primeiro dia lá que a pessoa vai correr, o que é necessário? Como é necessário medir a frequência cardíaca? Como que é o procedimento? Vamos imaginar que essa pessoa já passou pela anamnese, já passou pela avaliação e já fez a base. Tá. O que é importante se avaliar durante esses primeiros treinamentos de corrida? A frequência cardíaca. Então, o batimento cardíaco está relacionado diretamente à pressão arterial. Quanto mais eleva-se o batimento cardíaco, mais a sua pressão arterial se eleva. Então, nesse exame médico antecedente, possivelmente ela deve ter feito, ou indica-se que se faça uma avaliação, um eletrocardiograma, pode ser de repouso ou pode ser de esforço. Melhor ainda se for de esforço, porque o eletrocardiograma de esforço ele vai avaliar quanto se eleva a tua frequência cardíaca durante o teste e quanto a sua pressão arterial sobe paralelo a essa elevação da frequência cardíaca. Então, nesse exame cardiológico, vai se avaliar se a pressão arterial dele não tem muita alteração. Mas na academia nós usamos o monitor cardíaco. Algumas pessoas já viram essa fita, que é uma fita que tem 2 sensores, que vai diretamente ligado ao peito e emite um sinal de frequência cardíaca, mais conhecido como batimentos cardíacos, para esse relógio aqui. Então, se você já viu algum rapaz correndo na rua, alguma moça, logo abaixo do top do biquíni, com essa fita, isso aqui chama-se frequencímetro, ou monitor cardíaco. Ele emite com uma certa precisão o teu batimento cardíaco em repouso, durante a caminhada ou durante a corrida. Isso aqui está diretamente ligado
ou melhor dizendo, o batimento cardíaco está diretamente ligado no que se diz respeito a treinar para melhorar a condição cardiorrespiratória. Então está diretamente ligado, sem contar a parte muscular, o batimento cardíaco para se treinar. Nós trouxemos uma tabela, não sei se você consegue ver daí, essa tabela. Essa tabela, chamada e conhecida como zona de treinamento, eu vou utilizar esse nosso frequencímetro. Zona de treinamento é o que a gente chama de zona-alvo ideal para se treinar o batimento cardíaco de acordo com a sua idade. Então deve-se levar em consideração principalmente a idade. Dentro do nosso exemplo, uma pessoa de 30 anos, ela deve se considerar o objetivo que se propõe, e hoje nós estamos falando de corrida, então diretamente trabalharíamos numa faixa conhecida como cardiovascular, que é uma faixa que desenvolve a condição de suportar uma intensidade de corrida. Essa faixa cardiovascular trabalha-se em torno de 75% a 85% da frequência cardíaca com relação à idade. A conta rápida que a gente se faz é 220 menos a idade, se equivale ao 100% da frequência cardíaca que a pessoa poderia chegar num esforço máximo. Por exemplo, 220 menos 30 anos, 190 seria o 100%. Essa frequência de 190 numa pessoa de 30 anos só se busca no teste cardiológico, no exame de esforço. Por isso que nós na academia não trabalhamos na faixa vermelha. E não é interessante trabalhar na faixa vermelha. Para se desenvolver a capacidade cardiorrespiratória, o ideal é trabalhar na faixa cardiovascular. Então, numa pessoa de 30 anos, trabalharíamos em treinamento entre 150 e 160, mais ou menos, batimentos por minuto. Isso aqui seria uma faixa ideal para treinar a condição cardiovascular. Quantos dias a pessoa tem que fazer esse treinamento durante a semana para que ela tenha um rendimento bom? Olha, a gente sempre considera que o ideal é que se avalie a condição de descanso. Essa pessoa, pós-treinamento básico, o ideal é que se treine corrida um dia, musculação no outro e descanso no terceiro. Isso nós estamos falando a partir de 1 mês e meio, pós-início de treinamento. Então, corre um dia, musculação no outro, descansa no terceiro. Mas, quando a pessoa realmente resolve ser corredor de rua, ela prioriza a corrida. Então, ela corre na esteira dos 6 dias na semana, um dia de descanso, ela corre 5. Ela pode correr todos os dias. Isso considerando a pessoa que já tem um fortalecimento, já tem a base, já está a partir do 2º mês. Em relação a tempo de corrida, depende muito dessa condição de sensação. Tanto o batimento cardíaco vai mostrar que está muito alto, já está no momento de parar, ou a sensação de desgaste físico mesmo. Então esse tempo varia de 10 a 50